Bom dia, a paz do Senhor, meu nome é Romulo Souza e estamos dando início a mais um vídeo de uma série de estudos que eu tenho trazido aqui no meu canal chamado Apocalipse para Leigos, onde toda semana, debaixo de uma visão pré-milenista, nós fazemos um estudo, versículo a versículo, acerca das profecias do Apocalipse, não é, cara? Que é o livro mais enigmático da Bíblia. E eu sempre deixo claro que meu canal não é um canal religioso, não é um canal gospel. Aqui a gente fala de vários assuntos, né? História, monarquia, política, às vezes um ou outro assunto variado. E eu escolhi o sábado para a gente estar fazendo este estudo, que é um conteúdo diferente daquilo que geralmente eu trago, não é? Assim, e hoje nós vamos estar dando sequência a uma saga chamada Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Semana passada nós falamos do Cavaleiro do Cavalo Branco, né? De quem seria esse cavaleiro. E você não viu este vídeo, convido você a entrar lá, ver e a seguir o estudo que nós temos feito semana a semana. Então, antes de darmos prosseguimento ao estudo de hoje, peço para você estar se inscrevendo nesse canal, apertando o sino de notificações, deixando o seu gostei para o canal ter um pouco mais de relevância. E se você gosta assim da cultura nerd pop, né, cara, gosta assim de um mangá, de um anime, você gosta de seguir as novidades do cinema, do que tem rolado no mundo do entretenimento, convido você a se inscrever no canal do meu amigo Lucas, né, o Nerd Aleatório. O link vai estar do primeiro comentário fixado deste vídeo. E eu convido você a ir lá, se inscrever e escrever lá no comentário, ó, vim pelo canal BR22 Romulo Souza. Com certeza, se você gosta de um cinema, você gosta da Marvel, da DC e de outros conteúdos desse tipo, você vai gostar do canal do meu amigo Lucas. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao estudo de hoje, não é? Fazer uma pequena recapitulação, né? Nas últimas semanas nós estudamos acerca do arrebatamento espiritual de João, que chegou até os céus, né? Tendo uma visão dos eventos que iam acontecer no futuro, teve a visão acerca do trono do Cordeiro, do livro selado do Cordeiro, e eu expliquei o que seria este livro, não é? E que agora o Cordeiro, Jesus, estaria desatando esses selos. Semana passada nós falamos acerca do Cavaleiro do Cavalo Branco, né? E expliquei porque algumas vertentes pré-milenistas acreditam que este cavaleiro específico não seria Cristo, como algumas vertentes defendem, e sim o próprio anticristo que viria ao mundo, não é? Eu sempre deixo claro uma coisa: existem várias vertentes escatológicas acerca do estudo do Apocalipse. Nós apenas escolhemos uma para termos um norte, né? Um foco. Então, segundo essa vertente, o cavaleiro do cavalo branco, que tem um arco da mão e que veio vencendo para vencer, seria o anticristo, que durante o período da grande tribulação estaria reinando na terra e faria uma aliança com Israel e com os inimigos de Israel, trazendo uma paz, né, ao mundo, né? Ou seja, durante um curto período de tempo não haveria conflitos, não haveria guerra no mundo, não é? Mas uma coisa que também a Bíblia fala é o seguinte: quando você ouvires falar de paz, virá a verdadeira destruição. E é o que nós vamos ver agora, lá no Apocalipse capítulo 6, a partir, vamos começar a partir do versículo 2, não é? Então, que diz assim, vamos começar logo do versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Isso nós estudamos no último vídeo. Agora vem a novidade. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, lembrando que este animal que estão falando aqui são os quatro seres viventes
que estão diante do trono de Deus. Toda vez que Jesus rompe um dos 7 selos, ou um dos 4 animais diz, vem e vê. E saiu um outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Só até aqui. Bem, quando nós lemos a abertura dos primeiros 4 selos, nós vemos que os 4 selos são abertos em sequência. Isso nós vamos explicar um pouquinho mais à frente. Então, assim, recapitulando, o anticristo surgiu, né? Estamos na grande tribulação, né? A igreja já foi arrebatada, o Espírito Santo já foi tirado da terra. E a grande tribulação é um período de 7 anos, que corresponde à última semana das 70 semanas profetizadas por Daniel, lá em Daniel capítulo 9, onde o anjo fala, 70 semanas foram determinadas sobre o seu povo e sua santa cidade. Então vamos lembrar que aqui já não é mais o período da graça. A humanidade já teve 2000 anos, né, para poder aceitar Jesus, para poder ouvir sua pregação, para fazer parte do povo de Deus. No entanto, o arrebatamento aconteceu e a igreja foi levada. Quem ficou entre os gentios não tem mais chance de salvação. As 70 semanas, a última semana, a grande tribulação é o período de salvação apenas para os judeus que precisam crer que Jesus é o Messias. E o que acontece? Da grande tribulação, como eu falei, surge o anticristo. E o anticristo, ele aparece num cavalo branco, e esse branco simboliza a paz. Por quê? Porque ele está propondo paz ao mundo. E, infelizmente, o mundo rejeitou o Cristo, né, o verdadeiro Messias, e aderiu ao anticristo. Então, Deus, quando ele lança o cavaleiro do cavalo vermelho, o cavaleiro da guerra, foi uma resposta de Deus a esta falsa paz que o anticristo deu ao mundo. Mas como? Está tendo paz entre as nações? Isso é falsa paz? Sim. Porque Jesus diz, eu lhes trago a paz, eu lhes dou a minha paz. A paz que o mundo não dá. O mundo hoje, ele espera por paz. Espera o mundo onde não haja mais conflitos. Mas nós sabemos que o coração do homem, ele é repleto de ganância, egoísmo, raiva, ódio e outros sentimentos que, por causa disso, é impossível um homem viver 100% em paz um com os outros, não é? Deixa eu dar uma pequena ajeitada aqui. Então, o anticristo enganou as nações. E nesse período, todos estão crendo que ele é um grande homem, enviado por Deus à terra, principalmente os judeus, que vão acreditar que ele é o Messias. Então, Deus lança o cavaleiro da guerra para ser uma frustração aos planos do anticristo e de Satanás, né? Então, por isso, Deus vai retirar essa paz. E os homens, como dizem, vão começar a matar uns aos outros. Lembra que eu sempre falo que não eram os cavaleiros que tinham cor em seus cavalos? O cavalo do primeiro cavaleiro era branco, simbolizando a paz que o anticristo viria a oferecer ao mundo. Mas o segundo cavaleiro, a cor do seu cavalo é vermelho, vermelho sangue, né? Por causa do derramamento de sangue. Eu lembro que uma vez eu estava vendo um anime, né? Eu gosto de animes, velho. Eu gosto de assistir desenho, filmes e séries. Aí estava acontecendo uma guerra, e aí um dos vilões disse o seguinte, vamos atingir o mundo com o sangue dos nossos inimigos. Para você ver como é que vai ser as coisas, não é? Então, e o interessante aqui é o seguinte, esse cavaleiro aparece para que os homens matem uns aos outros. E aqui diz, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando nós pensamos das guerras modernas de hoje, dos exércitos modernos, se você pensar nas armas, você sempre vê à sua cabeça o quê? Rifles, pistolas, mísseis, tanques, caças, porta-aviões. É isso que compõe o armamento dos exércitos modernos. Porém, ao longo da história, né, aquilo que sempre simbolizou as guerras, a arma que sempre simbolizou, foi a espada.
não é? A espada sempre esteve presente das guerras do passado, cara. Para falar a verdade, a espada, ela fazia parte do kit básico de um soldado, né? O soldado, quando ia para a guerra, mesmo que ele não tivesse uma armadura, ele estaria armado com o quê? Com uma lança, um escudo e uma espada. Principalmente porque a lança, em um determinado momento, o soldado lançava sobre o seu inimigo. Então ele desembanhava a espada para um combate corpo a corpo, não é? Quando eu falei do arco do anticristo no vídeo passado, uma coisa que eu falei foi o seguinte: para os espartanos, o arco era uma arma de covarde. Por quê? Porque você tinha que atirá-la contra o seu inimigo e atingi-la lá na frente. Já a espada era uma arma de combate corpo a corpo. Você tinha que encarar o seu inimigo olho a olho. E tinha que ter habilidade, né? E o engraçado é que eu tô com uma katana, velho. A katana é conhecida como a espada samurai, né? E diferente das outras espadas, para um samurai empunhar a katana, ela precisa ter uma habilidade muito maior do que geralmente as outras espadas ofereciam, já que a espada geralmente era esse movimento e a katana, por segurar com uma empunhadura com duas mãos, precisava de uma habilidade a mais. Então assim, cara, a espada sempre foi o símbolo das guerras. E a nível de curiosidade, as primeiras espadas a surgirem da terra, né, a serem feitas pelos homens, nem ao menos eram feitas de metal, né? Vamos lembrar que antes do homem começar a forjar o metal, o bronze, né, que foi o primeiro metal que o ser humano começou a forjar, as armas dos homens eram feitas de pedra, paus e ossos de animais, né? E as primeiras espadas tinham lâmina de pedra, né? E uma outra curiosidade é que quando os primeiros colonizadores chegaram nas Américas, né, os povos indígenas que aqui haviam não sabiam manusear o metal, o que é até curioso, né? Os astecas, os maias, eles até sabiam forjar o ouro, mas não sabiam trabalhar com metal. Então as suas espadas eram praticamente um bastão, né? Tipo um taco de beisebol achatado, e das suas pontas tinham uma espécie de vidro vulcânico, que agora me fugiu o nome, e que dava uma borda cortante no lado, né? Era a espada que eles tinham aqui, né? E eles ficaram até espantados quando viam que os colonizadores tinham espadas de metais. Eles não sabiam o que era isso. Então a espada sempre foi o símbolo das guerras antigas, né? Muitas culturas, como por exemplo os samurais, por exemplo, diziam que a alma dos guerreiros habitavam em suas lâminas. Então, no entanto, quando nós vemos lá no versículo 4 de Apocalipse, fala que ao cavaleiro da guerra foi dada uma grande espada, né? E qual é o simbolismo disso? Bem, a maioria das espadas da época dos romanos, elas não eram espadas longas, né, que nós costumamos ver em filmes de cavaleiros medievais. Não. A Gládio, por exemplo, era uma espada praticamente um pouco menor, né? Acho que até um pouco menor que a lâmina da minha katana. Então, assim, o que significa que você ia ter que lutar bem próximo do seu inimigo. Mas se aparecesse um inimigo com uma espada maior, significa que a espada ia ser maior e mais pesada. O que significa que o guerreiro, a empunhá-la, tinha que ser mais forte e mais habilidoso. O que daria a este uma vantagem a mais. Então, assim, quando você ouve falar de uma espada grande, significa que a batalha ia ser rápida. O que me leva a crer que o motivo pela qual o cavaleiro da guerra está simbolizado empunhando uma espada grande, significa que este conflito que vai acontecer logo após o surgimento do anticristo será uma guerra de proporções mundiais, mas que não vai ser uma guerra que vai durar muito tempo, né? Muitas pessoas pensam que guerras têm que durar longos anos, como aconteceu com a Segunda Guerra Mundial. Mas se você lembrar, por exemplo, que em 1967
aconteceu a Guerra dos 6 Dias, aonde 7 nações árabes lutaram contra o pequeno e recém-formado Estado de Israel. Israel, em apenas uma semana, derrotou todos os seus inimigos, não é? Para mostrar, ou seja, eu costumo dizer que se você quer uma prova que Deus existe, olha para a nação de Israel. Porque literalmente, cara, humanamente pensando, não tinha como os judeus vencerem aquela guerra, ter aquela guerra covarde, aqueles ataques covardes coordenados por exércitos árabes, se realmente não tivesse a mão de Deus ao lado do povo judeu. E assim, cara, quando eu penso que a espada do cavaleiro da guerra vai ser grande, eu imagino um conflito que não deva durar mais do que alguns meses, né? Talvez até algumas semanas. Talvez até com a utilização de armas, de bombas de destruição grande, né? Existem bombas não nucleares que são capazes hoje em dia de até destruir uma vila, uma cidade, né? E sem mencionar que a cada dia que passa, os investimentos da guerra têm aumentado cada vez mais, né? Eu aconselho você a se inscrever num canal chamado Brasil Graphics, que sempre fala acerca dessas questões militares, né? E você vai ver que para a grande destruição não é necessário praticamente ter uma arma nuclear. Mas resumindo aqui, Deus vai levantar o cavaleiro da guerra como uma resposta à falsa paz que o anticristo estará colocando no mundo. Né? E toda guerra traz suas consequências. E isso nós vamos falar mais do próximo vídeo, quando nós vamos falar do cavaleiro da fome e da morte. Bem, o vídeo é só isso por hoje, né? Se você comenta aqui embaixo o que você achou sobre o estudo de hoje. E assim, se você gostou, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo. E se inscreva lá no canal do meu amigo Lucas, o Nerd Aleatório. Dá lá uma ajuda pro nosso camarada. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje e ao longo desse final de semana. Até, tchau e Shalom.